Fala galera do De Fora Pra Dentro, meu nome é Fabrício Kika e aqui nesse canal eu ajudo vocês que estão querendo viajar, fazer essas viagens longas, internacionais e aqueles que querem morar fora do Brasil. Eu moro fora do Brasil faz 15 anos, esse é o quinto país, eu tenho 3 nacionalidades e visitei 81 países. Então, esse canal é para ajudar você que está querendo viajar ou já viaja bastante, mas quer algumas outras dicas. E no vídeo de hoje, esse vídeo foi um pedido que surgiu aqui nos comentários de vídeos passados, falando sobre a recusa da entrada em um determinado país e até a deportação no próprio aeroporto. Uma coisa que está acontecendo agora com muita frequência. Esse vídeo vai ser um vídeo de dicas e de informação, já que a gente fez uma pesquisa bem detalhada a respeito da recusa de viajantes em certos países. Vocês vão gostar das informações que a gente vai trazer aqui para você. Enquanto eu solto a nossa vinheta de abertura, você deixa o seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. Quando acabar esse vídeo, você deixa o seu comentário, diz que se gostou, se não gostou, se quer mais informações. Tenho certeza que você vai tirar alguma coisa importante aqui desse vídeo. Eu vou soltar nossa vinheta de abertura, é o tempo que você deixa o like, se inscreve no canal e a gente volta para contar essa história para você com detalhes. Bom, antes, vamos organizar aqui. Primeiro, vamos falar sobre a recusa da entrada em um país e a deportação. Tá? São conceitos diferentes. Mas a gente está colocando ele num vídeo só porque agora começou a acontecer nos aeroportos europeus e nos aeroportos dos Estados Unidos o que é a verificação pós-entrada do país. O que é isso? É o seguinte, a recusa, eu vou falar em mais detalhes mais para frente, a recusa é quando você chega no país, você embarca no seu país, você chega no seu país de destino ou no seu país de trânsito, mas que você vai passar pela imigração naquele país, e você tem a sua entrada recusada. Você não é aceito, você é colocado no avião de volta para o seu país. Deportado é quando você passa pela imigração, você imigra, você é aceito naquele país e depois, por alguma razão qualquer, você quebrou a lei, você mentiu na imigração, você é deportado, você é mandado de volta para o seu país. Isso é muito mais grave do que ser recusado a entrada. Acontece que essa verificação pós-entrada no país está acontecendo agora com muita frequência. Muita gente entra através da imigração e sem falar a verdade. Está havendo um processo de verificação. Então, por exemplo, o viajante chega lá, sei lá, em Nova York e fala, vou ficar aqui na Quinta Avenida. Ok. Por quantos dias? 7 dias. E aí, os oficiais vão lá, conferem, a pessoa não ficou lá, essa pessoa é procurada, é encontrada e é deportada. Às vezes isso acontece até no próprio aeroporto. É o caso da brasileira Maria Alice Fernandes Cunha. A história dela foi contada aqui para nós num dos comentários, a gente entrou em contato com ela e ela autorizou que a gente dissesse e contasse a história dela. Bom, e essa história aconteceu em Miami. Ela chegou no aeroporto de Miami no começo do mês passado, no final do ano passado, dezembro de 2024, entrou e ela simplificou as informações que ela deu. Ela disse que ficaria num determinado lugar, iria de uma determinada maneira e tinha uma certa quantidade de dinheiro. Os agentes desconfiaram, mas não verificaram. O superior da imigração, o oficial superior da imigração, pediu para que essa pessoa fosse verificada. Essa pessoa foi literalmente seguida do aeroporto, verificou-se que ela não ficou no endereço que ela ia ficar, ela foi questionada, ela disse que mentiu e ela foi deportada. Em menos de 6 horas, ela estava voltando para o Brasil. Isso está começando a acontecer, aparentemente isso começou a ser implementado em junho do ano passado e está em vigor. Portanto, esses conceitos que antigamente eram bem separados, agora eles estão cada vez mais misturados. O conceito de recusa de entrada e deportação. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Bom, fazendo essa pesquisa sobre a questão da entrada no país, etc., tem duas fontes, né? Tem a fonte da pesquisa mesmo, que eu fui atrás de informações dos países, das imigrações de alguns países que a gente tem mais contato, e a minha experiência pessoal, que eu vou contar aqui em algumas cagadas que eu fiz viajando e tive. Eu tive, na verdade, o acesso recusado em um país, eu vou contar essa história para vocês. Foi um erro, né? Um pouco do erro meu, um pouco do erro da empresa onde eu trabalhava. Eu vou contar esses detalhes e a gente vai tentar ajudá-los quando vocês estiverem viajando. A saber,
96% dos imigrantes, eles se tornam ilegais depois de um tempo, mas eles entram legalmente nos países. Essa é uma estatística internacional do International Travel Bureau. Nessa estatística, fica muito claro que, para os agentes de imigração, aqueles que estão nos aeroportos, por exemplo, eles vão ficar de olho, obviamente, não nos ilegais. Os ilegais não vão conseguir entrar, não conseguem nem embarcar, mas naqueles que entram legalmente e depois se transformam em ilegais depois de um tempo. Então, esse número é muito grande. Eu achei que esse número fosse muito menor. 96% das pessoas entram legalmente nos países. Eu conversei com um oficial de imigração da Austrália para preparar esse vídeo, e ele me explicou como funciona. Os brasileiros, né, tendem a achar que é uma questão de perfil de nacionalidade, ou seja, os brasileiros são mais visados, os mexicanos são mais visados, enfim. Segundo esse agente de imigração australiano que falou comigo, que é um amigo meu, ele explicou que é diferente. Na verdade, eles trabalham com um perfil internacional de imigrantes ilegais. Eles excluem as nacionalidades, mas eles seguem uma linha bastante clara. Jovens adultos entre 18 e 35 anos, sem emprego estável ou com dificuldade de comprovar os seus empregos, são mais suspeitos, pois têm maior tendência de procurar trabalho ilegal. Mulheres viajando sozinhas podem ser questionadas sobre possível tráfico humano. É um problema muito sério em alguns lugares do mundo, na Oceania, principalmente na Austrália em especial. Homens solteiros viajando sozinhos podem levantar suspeitas que estão tentando entrar para trabalhar ilegalmente. Então, homens solteiros, se você é um homem solteiro, se você tem entre 18 e 35 anos e você, por exemplo, é um freelancer, você tem o perfil, você vai ser questionado de maneira mais enfática na imigração de alguns países que a gente vai citar aqui. Você vai ser. Tá lá na lista, você é um, entre aspas, suspeito. É o perfil, estatisticamente você tem mais chance. Não é uma nacionalidade, não é raça, não é religião. Segundo esse agente australiano, é o perfil. Então, a gente pode entrar na discussão aqui num outro vídeo sobre isso ser uma coisa preconceituosa ou não, mas não é o ponto. O ponto que eu tô querendo tratar é preparar você, se você estiver nessa situação e estiver entrando no país, o que você deve fazer. Continuando. Turistas que não sabem detalhes sobre o roteiro de hospedagem ou atrações. Então, vou fazer. O cara que é o viajante maluco, né? O cara põe lá a mochila nas costas e fala: não, vou chegar aqui, vou viajar pela Europa, vou chegar aqui em Lisboa, eu tenho a passagem de Lisboa e tenho a passagem de volta de Milão e vou ficar 45 dias na Europa, não tenho um roteiro definido. Se você for jovem, 18 e 35 anos, for freelancer, não for casado, não ter filho, cara, você é o perfil que vai ser questionado de maneira mais enfática. Então você tem que estar bem preparado quando você chegar na imigração. Viajantes de longa duração sem justificativa, exemplo, turistas com passagem de 3 meses, mas sem reservas ou explicações plausíveis, é o que eu estou falando. Viagens bancadas por terceiros, sem laços claros com viajantes, podem indicar tentativa de imigração irregular. Não saber detalhes do próprio roteiro ou fornecer informações inconsistentes sobre hospedagem. Eu vou falar nas dicas no final, eu vou dar umas dicas a respeito disso, mas esse pra mim é a coisa mais clara. E isso acontece demais, demais, demais. O cara sonha a vida inteira fazer a viagem pra Europa dele, a mochilada na Europa. Aí o cara põe a mochila nas costas, mas o cara não tem a menor noção do que o cara vai fazer. Aconteceu comigo, eu fiz isso. Na minha primeira viagem mochilada pra Europa, eu comprei a passagem de ida e de volta, 45 dias, um ticket de trem aberto, com acho que 15 viagens, e falei, cara, vou decidir na hora. Por sorte, eu nem estava preparado, na verdade. Se eu fosse parado na imigração, talvez eu tivesse problema. Mas eu não fui parado, assim, as perguntas foram muito básicas e eu consegui passar. Mas eu era o alvo perfeito nessa situação, nessa minha primeira viagem. Que mais? Importante. Não é permitido ao oficial fazer perguntas sobre religião, perguntas detalhadas sobre o seu relacionamento, se é casado, onde você conheceu a pessoa. Isso não é permitido. Perguntas políticas, qual a sua filiação partidária, se você tem visão de direita, de esquerda. Isso não é permitido ser feito. Se você se deparar com questões como essa, eu vou explicar daqui a pouco o que você tem que fazer. É permitido aos agentes de imigração pedir para ver o seu computador. Você pode negar, mas isso pode fazer com que a sua entrada seja recusada. O oficial de imigração tem autoridade suficiente para recusar a sua entrada. Normalmente, quando a sua entrada é recusada, ela é verificada junto a um oficial superior. Mas ele tem autoridade. Se o oficial superior não estiver presente, ele pode recusar a sua entrada.
Não podem pedir senhas pessoais ou entrar em arquivos privados. E você pode declarar, esse é um arquivo privado, por favor, não entre. Bom, é o seguinte, se você tiver a sua entrada recusada, você não pode entrar. Você chegou lá, tal, você tinha visto tudo certinho, você chega num determinado país e você tem a sua entrada recusada. Fala, não, você respondeu alguma coisa errada. Essa informação vai ser compartilhada internacionalmente. Existe um sistema internacional de compartilhamento de informações e neles estão os 5 Eyes, Five Eyes, que é Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Grã-Bretanha, mais a União Europeia. Essa informação, se teve entrada recusada no Canadá, essa informação será espalhada entre todos esses países. E há 3 níveis: a recusa grave, a recusa moderada e a recusa leve. A recusa leve, por exemplo, é se você tem um erro no seu visto, se há um problema com o seu nome, se você, por exemplo, um exemplo que a gente achou fazendo essa pesquisa, é uma pessoa, por exemplo, que mudou o nome de casamento e foi mal documentado. Pronto, teve barrado e depois explicou-se. Isso não é um grande problema. Se você tiver a sua entrada recusada por uma questão leve, esse arquivo, esse registro sai do sistema depois de 6 meses. Caso contrário, moderado e grave fica no sistema por tempo indeterminado, tá? Bom, se você for deportado, aí o bicho pega. Você vai ter dificuldade para obter visto naquele país. Você possivelmente não conseguirá entrar nesse país por um período mínimo de 5 anos. Em alguns casos, dependendo da situação, se você for deportado, você nunca mais entrará naquele país. E você terá, não importa o que aconteça, você terá esse registro compartilhado em todos esses países que eu falei, mais 22 países que também fazem parte desse sistema de compartilhamento internacional, que inclui China, Japão, África do Sul, Brasil, Argentina e por aí vai. Ou seja, é uma situação que você quer. Eu, por exemplo, eu já tive alguns problemas. Eu já tive entrada recusada nos Estados Unidos. Eu fiz uma viagem a trabalho. Foi recusado, na verdade, foi mais ou menos recusado, né? Eu vou explicar o que aconteceu. Eu fiz uma viagem a trabalho e naquela época eu fazia muitas viagens aos Estados Unidos a trabalho. Muitas. Uma, 2 vezes por mês, às vezes até mais. E eram viagens rápidas, eram viagens para 1 ou 2 reuniões, no dia seguinte da minha chegada, e eu voltava naquele mesmo dia à noite ou no outro dia de manhã. Então era viagem de 2 ou 3 dias, às vezes viagem de 2 dias. Eu fiz até um bate-volta de menos de 24 horas. Nessa viagem específica, era uma viagem São Paulo, Houston, Nova York, São Paulo. Quando eu cheguei em Houston, onde eu passei na imigração, onde eu estava passando na imigração, eu já tinha feito essa viagem algumas vezes. E eu cheguei na imigração e fui perguntado aonde eu ficaria. Eu tinha apenas uma bagagem de mão pequena, porque eu voltaria em 2 dias, um dia, sei lá. Eu voltaria em poucos dias. E tinha toda a documentação, eu tinha a carta convite da empresa onde eu faria as reuniões, eu tinha o visto de negócio, enfim, bem documentado, já tinha entrado algumas vezes. Bom, o oficial de imigração me perguntou sobre aonde eu ficaria, e eu dei o endereço de onde eu ficaria. Onde eu ficaria era um apartamento que tinha sido alugado pela empresa onde eu trabalhava e ficava à disposição dos funcionários. Então a gente ia e ficava naquele apartamento. Não era um flat, não era um hotel, era um apartamento. E a única coisa que eu tinha era o endereço e o telefone, só que ninguém estava no apartamento. Então eu expliquei, o oficial não acreditou, o oficial falou, vamos verificar. O oficial me chamou para ir a uma sala. Então nós fomos a uma sala pequena, uma sala de, sei lá, 3x3. E eu cheguei, esse voo chegou em Houston às 8 horas da manhã. Eu cheguei nessa sala e fiquei nessa sala das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Podia ir ao banheiro umas 2 vezes, bebi água e só isso. Daquela sala, o meu celular não funcionava e eu não conseguia me comunicar tanto com o Brasil quanto com os Estados Unidos. Às 6 horas da tarde, chegou um outro oficial, me perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei. Ele chamou o oficial superior e eles me dispensaram. E eu falei, pô, sacanagem, né? Me manda de volta pro Brasil. E ele falou, bom, se eu te mandar de volta pro Brasil, você vai ter entrada recusada. Tendo entrada recusada, você vai ter problema para entrar de novo nos Estados Unidos. Então eu recomendo que você entre e volte pro Brasil depois de ter imigrado. E foi o que eu fiz. Então eu imigrei, passei pela imigração. Imigrei não, desculpa. Passei pela imigração e depois voltei pro Brasil, perdi a reunião, saí da sala, tinha 150, sem sacanagem, tinha 150 mensagens. Essa foi uma situação. Uma outra situação,
que acontece muito com o brasileiro é a questão das escalas. Então, por exemplo, você está fazendo um voo São Paulo, Madrid, Madrid, Berlim. Só que você vai imigrar, você vai passar pela imigração em Madrid. Só que você está indo para Berlim, às vezes num voo separado, às vezes num voo local, regional, não é doméstico, né? Porque é outro país, mas é um voo regional, um voo mais simples, um voo naquelas empresas de baixo custo. E às vezes você é perguntado naquela imigração detalhes sobre aonde você vai ficar em Berlim. Se você não tiver isso tudo muito bem documentado, muito bem informado, você pode ter problema. Isso aconteceu comigo numa viagem que eu estava fazendo, que era São Paulo, Frankfurt, Frankfurt, Singapura, Singapura, Auckland, aqui na Nova Zelândia. Eu ia ficar em Frankfurt por 18 horas. Então eu passei na migração, eu tentei passar na migração para ficar ali na cidade. Eu tinha um amigo meu que morava em Frankfurt e depois voltar para o aeroporto e continuar minha viagem. Mas eu não tinha as informações completas. E os questionamentos que me foram feitos, eu também não tinha uma hospedagem em Singapura, porque era só passagem. Ou seja, foi uma complicação danada. Eu fiquei 3 horas, não cheguei para sair, mas eu fiquei explicando e vai e volta, me deixaram esperando. Acabou que praticamente não valeu a pena esse processo. Então, tome cuidado com essas escalas, as informações, tenha tudo muito bem detalhado, muito bem definido, enfim, é muito importante. A outra situação é a situação de viagens em grupo. Isso aconteceu comigo também numa viagem que eu estava fazendo aqui da Nova Zelândia, indo para Londres. Eu fui dar aula em Londres e fui com os meus alunos aqui. Então, foram um grupo de 45 alunos, foram 3 professores, eu e mais 2. Só que esses 2 professores eram europeus e eu não. Então, todos esses professores passaram rapidamente pela imigração. Os meus alunos, que eram neozelandeses, passaram pela imigração. Fiquei eu sozinho. Ainda só tinha o passaporte brasileiro. Hoje tenho mais passaportes, o que ajuda um pouco nessa situação. Eu fiquei parado, né? E eu não tinha nenhuma informação de onde eu ficaria, porque tinha ficado com o resto do grupo. Curiosamente, eu contei essa história recentemente para um grupo de amigos meus aqui na Nova Zelândia e uma amiga minha relatou exatamente a mesma coisa, viajando com a família. Então, passaportes diferentes. E no caso, ela estava agregada na família, era o irmão, na verdade, que estava viajando, o irmão dela com a esposa e os filhos passaram e ela ficou e ela não tinha as informações. E aí teve que chamar, foi um problema, eles já tinham passado a migração, foi uma confusão danada. Esse tipo de coisa você tem que ter cuidado, você tem que carregar com você as informações, exceto se for seu marido, sua esposa, mas se tiver filhos, primos, enfim, tome cuidado. E finalmente, as dicas aqui para você não vacilar, né, quando você chegar na imigração. Primeira coisa, antes de eu mostrar aqui as imagens, primeira coisa, não minta, não é que minta para entrar legal, para simplificar. Se você não fala bem inglês, se você não fala bem o idioma da pessoa que vai estar falando com você, não minta, não simplifique, porque agora existe essa fiscalização pós-entrada, diretamente pós-entrada. Então você pode ser pior do que ser recusado. Você imigra, o cara te segue, você falou, vou ficar no Hilton, e você acaba ficando num hotel pé sujo. Isso vai te trazer problemas, tá? Então essa é a primeira dica, não vacila nesse aspecto. Seja claro e objetivo, responda apenas o necessário, sem entrar em detalhes desnecessários. Só responda o que o cara perguntar. Se o cara perguntar, você vai ficar onde? Cara, eu vou ficar aqui em Madrid. Vou ficar em Madrid. Tá bom. Aí você fala assim, mas eu não tenho muita certeza, depois do 4º dia, pode ser que eu vá... Não, eu vou ficar em Madrid. Ponto final. Não estenda a conversa. Tenha todos os documentos à mão. Passaporte, passagem, comprovante de hospedagem e financeiros na mão. Não põe lá. Você vai ter sempre uma fila, deixa ali na mão. Isso evita que você fique afobado, nervoso. E por que na mão e não no celular? Aí é o último lá que estou falando. Eu nem que escrevi aqui, na verdade. Cara, cansei de ver isso no aeroporto. Os caras chegam lá, os caras não conseguem acessar a internet, porque tem um problema no chip, não tem conexão, ou ficam sem bateria. Esse meu amigo da imigração na Austrália me contou que acontece isso diariamente. Pessoas são recusadas a entrada porque tem tudo nos seus celulares e não conseguem acessar. Não conseguem acessar. E aí não tem conversa. Mas pode passar na salinha. Não, as pessoas começam... Ele fala o seguinte, tecnicamente, quando isso acontece, ele convida as pessoas para as pessoas irem numa sala, tal, tenta acessar.
Em algumas situações as pessoas ficam muito nervosas, muito estressadas, perdem o controle e acabam sendo entrada recusada, porque ofendem o oficial, enfim, isso acontece. Tome cuidado. Eu sei que é um pouco exagerado, mas tome cuidado. Lembre-se, lembre-se, se for tratado de forma abusiva, peça para falar com o superior ou contate o seu consulado. Nesses países que nós citamos aqui, se você pedir para falar com o superior, você falará com o superior e isso passa a ser registrado. Então, faça isso. Você, além se você tiver o perfil adequado, você pode pegar um oficial preconceituoso, isso pode acontecer. Então, tenha essa noção, tenha calma, mantenha-se calmo e fale, olha, eu gostaria de falar com o seu superior. Particularmente se você estiver com tudo certinho. E, finalmente, a dica das reservas. Se você estiver pensando em fazer uma mochilada, fazer uma viagem, etc., faça reserva para a viagem inteira. Mas como assim? Eu não sei onde eu vou ficar. Ache o site, eu coloquei aqui o bookings.com, não é booking, é bookings.com. Você pode fazer reservas de hotéis que tem cancelamento de graça. Faça isso. Tenha todos os hotéis reservados. Tá lá, tem reserva para todos os 45 dias. Tá aqui, ó. Pá. Isso vai ajudar muito, muito você. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu usei a minha experiência aqui de viagem. Felizmente as viagens para mim ficaram um pouco mais fáceis agora por conta da variedade de passaportes que eu tenho. O passaporte brasileiro é um passaporte bom, é um passaporte forte, mas se você estiver viajando com o perfil que eu relatei aqui, não importa se você está com passaporte brasileiro, neozelandês, sueco, você vai ter dor de cabeça. É claro, no frigir dos ovos, depois daquele vídeo que eu gravei sobre a Dinamarca, que está aqui, né, você sabe que sempre tem um nível, uma camada a mais de verificação se você estiver vindo de países que normalmente tem muitos imigrantes ilegais. Então você ainda tem isso. Eu nunca, aqui nesse canal, vou recomendar nada que seja ilegal, nada que seja de imigração ilegal. E as pessoas que viajam legalmente, fazem tudo certinho, acabam, de alguma maneira, pagando por aqueles que fazem as coisas erradas. Enfim, não vamos entrar no mérito, cada um viaja porque quer, com as razões que querem, talvez algumas pessoas viajem de maneira ilegal porque precisem. A gente nunca sabe, cada um tem o direito de viajar como acha melhor. Aqui nesse canal nós não daremos dicas de como usar o jeitinho para ficar no país. Aqui, só legalmente. Conte comigo para qualquer tipo de ajuda, deixe seu comentário, faça sua pergunta, se inscreva no canal e a gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Um grande abraço, até a próxima.